Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento pessoal virtual. Toda sexta-feira, um livro para ensolarar o seu pensamento, abrir perspectivas e novos horizontes. E hoje eu tenho um livro muito especial. O livro Perto das Trevas. A depressão em 6 perspectivas psicanalíticas. Esse livro foi organizado por 2 grandes psicanalistas brasileiros, o Alexandre Patrício de Almeida e o Alfredo Nafá Neto. Um livro interessantíssimo para quem quer compreender um pouco mais sobre a depressão. Hoje, no mundo, nós temos, segundo a OMS, dados publicados em 2023, aproximadamente 350 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. No entanto, quando você pergunta para as pessoas, de um modo geral, o que é a depressão, a gente escuta as seguintes respostas. Depressão é tristeza. Depressão é quando você fica olhando para o passado. Respostas assim, superficiais, dão uma impressão de que a depressão é algo muito simples, é algo que pode ser superado com um esforço mínimo. Pois bem, se você pensa assim, essa obra vai te ajudar a aprofundar suas reflexões sobre esse tema e, mais do que isso, vai te ajudar a compreender as pessoas que sofrem depressão e que estão no seu círculo de convivência. Você verá que não é tão fácil assim superar uma depressão e que depressão é muito mais do que tristeza. Bom, qual é a estrutura desse livro? Os autores fizeram algo assim bem interessante. Eles se basearam numa obra do escritor William Styron, o livro chamado Perto das Trevas. William Styron sofreu uma grande depressão. Passou por um período devastador e escreveu uma obra, Perto das Trevas, na qual ele narra, em primeira pessoa, a sua experiência com a depressão. Pois bem, baseados nesse livro do William Styron, os autores convidaram vários psicanalistas para cada um, de acordo com a sua abordagem, alguns numa abordagem da psicanálise mais freudiana, outros lacaniana, outros de Bion, Winnicott, Melanie Klein, várias abordagens que, esquecendo as divergências e evitando qualquer tipo de disputa teórica, resolveram cada uma dessas abordagens oferecer a sua contribuição para a compreensão da depressão. Eu vou destacar um parágrafo, eu separei aqui dessa obra, porque esse é um tema muito caro a mim, porque foi objeto do meu doutorado. Meu doutorado em neurociências foi sobre depressão, bases genéticas, biológicas da depressão, biomarcadores da depressão, e o pós-doutorado também está voltado para transtornos mentais, com foco em ansiedade e depressão. Então eu achei muito interessante essa descrição do William Styron no seu livro Perto das Trevas. Ele, um deprimido, vai descrever aquilo que os autores consideram o núcleo da depressão. Olha que coisa tocante e profunda. Na depressão, essa fé no alívio da dor, na recuperação final, não existe. A dor é implacável e essa condição torna-se intolerável por sabermos de antemão que não vai aparecer nenhum remédio.
no período de um dia, numa hora, num mês ou num minuto. Sabemos que qualquer pequeno alívio é temporário, que será seguido por mais dor. A desesperança, mais do que a dor, destrói a alma. Por que eu considero essa narrativa em primeira pessoa do William Styron, e que abre o livro, essa citação do Styron está na introdução do livro, Perto das Trevas, dos organizadores, né, do Alexandre e do Alfredo, porque ela revela um aspecto profundo da depressão. Depressão é muito mais do que tristeza. Depressão é total desesperança. Quem está no processo da depressão não vê saída, não enxerga nenhuma solução. Para o deprimido, não há solução, não há remédio, não há esperança, não há perspectiva de alívio. Isso traz ao deprimido uma sensação de total perda de controle e total perda de perspectiva. Ora, se você compreende que não há nada que você possa fazer, que nada vai melhorar, que não há nenhuma perspectiva, que não há nenhuma esperança, a atitude é devastadora. Portanto, na depressão, há uma fratura, tudo se quebra, tudo se despedaça. O desejo, a vontade de viver, a alegria, o sentido, o significado. A única coisa que a depressão permite ao deprimido enxergar é uma perspectiva de total ausência de solução. É isso que a gente precisa entender. Isso está muito além da tristeza. Tristeza é algo que todos nós temos. A tristeza, do ponto de vista da emoção, falando em termos de emoção, a tristeza é uma resposta automática que nós temos quando há carência ou perda de algo. Toda vez que a gente perde algo, toda vez que algo valioso se torna escasso, nós somos tomados pela emoção tristeza. O sentimento de tristeza, que é algo mais complexo, é um sentimento que envolve também o luto, a perda, a carência. Na depressão é mais do que isso. Porque quando você está triste, pode ser que você enxergue perspectivas. Pode ser que você veja um horizonte, que você procure pessoas para conversar, que você se cerque de pessoas que viveram a mesma experiência na esperança de colher alguma palavra de sabedoria, algum estímulo. Na depressão, não. Na depressão, a pessoa não enxerga nenhuma perspectiva. Então, do ponto de vista dela, não faz sentido conversar com ninguém. Porque se o problema dela não tem solução, para que ela vai conversar com alguém? Se não há nenhuma perspectiva, por que buscar a convivência? É por isso que, no caso extremo, o deprimido rompe laços sociais, ele se isola totalmente, ele não quer conversar, ele não quer compartilhar nada, ele não quer ouvir nada, muito menos conselhos, orações, leitura da Bíblia. Ele não quer isso. Porque, na sua perspectiva, a falta total de controle e a falta total de perspectivas gera uma situação que Robert Sapolsky definiu muito bem. Desespero e desamparo. A pessoa se sente totalmente desamparada e ela começa a experimentar desespero, que é a absoluta falta de esperança. Esse é o quadro da depressão.
E é por isso que nós devemos evitar abordagens simplórias. É por isso que a gente deve evitar frases de para-choque de caminhão, achando que essas frases vão reverter o quadro da depressão. É claro que a depressão possui um aspecto biológico, psicológico, social e espiritual. Portanto, uma abordagem clínica, médica, uma abordagem psicoterápica, uma abordagem social, que é fortalecer laços, reinserir em grupos, e uma abordagem espiritual, que é voltar ao significado, voltar ao sentido, voltar à transcendência, voltar à religiosidade. É óbvio que todas essas medidas podem contribuir muito para o acompanhamento da pessoa que está na crise depressiva. O que nós não podemos é esquecer a profundidade, a gravidade do quadro da depressão. E tentar uma abordagem que seja desrespeitosa. Uma abordagem tão simplória que não contempla toda a gravidade do quadro. Desespero e desamparo. Essas são as palavras definidoras da depressão, não tristeza. Depressão não é apego ao passado. Pelo contrário, depressão é quando não há futuro. O deprimido lida com o tempo da seguinte maneira: não há tempo. Para quem está num quadro grave de depressão, não existe passado, presente e futuro. Tudo se mistura. Não há futuro porque ele não vê nenhuma esperança e nenhuma perspectiva. Não há presente porque presente e passado se misturam num oceano de dor. Então nós devemos evitar essas frases de para-choque de caminhão e começarmos a olhar para a depressão de uma maneira mais séria, com mais sabedoria, com mais técnica. Por isso, nós trouxemos esse livro, Perto das Trevas, um livro muito interessante, é um livro denso, mas uma linguagem compreensível. Os autores tratam da questão, mas percebendo que estão falando com um público leigo e tentam explicar esse quadro e as abordagens, as possíveis intervenções dentro da perspectiva de cada abordagem psicanalítica para o paciente com depressão. Uma obra que vale a pena ser lida, apesar de uma obra mais densa. E por que nós escolhemos essa obra para agora, final do ano? Exatamente porque, quando se aproximam as festas de Natal e de Ano Novo, as pessoas que têm uma vulnerabilidade, uma propensão para a depressão, costumam entrar em crise. Essas épocas de festa, de final de Ano Novo, são muito propícias para desencadear uma crise depressiva. E nada melhor do que familiares, amigos, pessoas do círculo afetivo de quem tem essa vulnerabilidade, nada melhor do que essas pessoas compreenderem o que é a depressão para poderem ajudar com mais eficácia, com mais eficiência. Eu sei que é uma obra difícil, é um tema difícil, mas vale cada frase. Um livro muito bem escrito, esclarecedor. Eu tenho certeza que quando você chegar ao final desse livro, a sua compreensão sobre a depressão terá mudado completamente e você terá estratégias e ferramentas melhores para poder ajudar quem está vivendo essa crise.